Olá, amigos e amigas, alunos e alunas. Eu sou o professor Jorge Jacó e no capítulo de hoje a gente vai falar um pouquinho, capítulo 2 do nono ano, nós vamos falar sobre as redes globais de investimento. A gente vai falar um pouquinho da continuidade daquele nosso assunto de globalização, mas ele é mais focado no capital. Né? Como esse capital financeiro ele funciona, né? Ele funciona nessas redes de globalização. Tá legal? Deixa eu diminuir aqui o meu carão para a gente poder se ver melhor, para a gente poder ver. Ele é baseado naquele livro que a gente está trabalhando, né? Eu vou deixar o link aqui para você baixar, tá bom? E o que são? Vamos relembrar o conceito de redes, né? Redes são aquelas interligações entre fluxos e fixos. Você tem dentro dessa rede, te dei o exemplo na outra aula, só revendo, né? Você tem a rede mundial de computadores. Na rede mundial de computadores tem esse fluxo que é o fluxo de informações. Na rede de transportes, na rede de comércio local, o que se desloca nessa rede são as mercadorias. Né? Só que a gente vai falar de uma rede bem específica, a gente vai falar da rede de investimento, da rede de capitais, de rede financeira, tá legal? E para isso, a gente precisa entender duas coisas. Tem dois tipos de capital, tá bom? Nessa rede. O primeiro capital, deixa eu colocar aqui em cima pra gente ficar bonitinho aqui na nossa redes globais de investimento. Globais por quê? Porque afeta o globo inteiro, interfere, investe, atua no mundo inteiro. Carregando aqui o Google Earth ainda, mas eu já vou lá. Temos dois tipos de capitais que nós estamos falando aqui. Primeiro, a gente tem que relembrar da nossa aula de capitalismo lá do 8º ano. Eu vou deixar aqui, eu vou tentar, estou me adaptando ainda a essa nova ferramenta, eu vou tentar deixar aqui um card para um link da aula do 8º ano lá de capitalismo. Tá? Já está gravada, está muito bacana, está um pouco comprida, mas está bem legal. Fala sobre capitalismo na história e por aí vai. A gente tem que relembrar que capital, muita gente confunde capital com dinheiro. Capital não é dinheiro. Tá? A melhor metáfora que a gente pode fazer com o capital é como se o capital fosse um investimento. Às vezes você tem dinheiro na carteira, mas não tem dinheiro para investir. Tá? E às vezes você tem um dinheiro para investir e não tem dinheiro na carteira. Tá vendo como é que a associação de capital e dinheiro não é a mesma? Tá? Então a melhor forma de a gente associar o capital hoje é uma metáfora, não é o melhor das comparações, né? É um investimento. Então existem praticamente dois tipos de capital de investimento, né? Já que a gente está falando de redes globais. O capital produtivo, tá? E o capital especulativo. Vou falar dos dois, vamos com calma. O capital produtivo, o próprio nome já ajuda, né? Ele está associado à produção, à produtividade. Ele produz. O capital produtivo, ele produz. Ele tem uma ligação com o território. O que eu quero dizer isso? Com a paisagem, com o território, com a geografia de uma forma geral. O especulativo também. Mas o capital produtivo a gente vê, ele é visível. Ele aparece na paisagem. Como assim ele aparece na paisagem? Quando se investe em uma fábrica, por exemplo, se constrói uma fábrica, é o que a gente chama de capital produtivo. Você está construindo, está levantando aquela fábrica do zero. Entendeu? Então você precisa do terreno, você precisa das paredes, você precisa do maquinário, precisa das pessoas. Então o capital produtivo, ele precisa estar num lugar, num território. Ele aparece na paisagem. Tá? Diferente do capital especulativo. O Google Earth ainda não carregou, tá carregando, carregou. Diferente do capital especulativo. O capital especulativo ele não tem uma ligação com o território. Ele está mais associado à especulação. Ele é um capital ligado à bolsa de valores. Ou seja, ele tem uma aparência virtual. Ele não é real como o capital produtivo.
capital produtivo ele é real, ele aparece na realidade, ele é físico, né? O capital especulativo não, ele é virtual, ele está na bolsa de valores. A gente vai falar bem dos dois, vamos falar bastante dos dois, porque eles têm características diferentes. Se você lembrar da aulinha lá de capitalismo do 8º ano, o capital ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do capital? O objetivo do capital é gerar, fazer uma seta feia, né? Lembra das setas feias? Então, estou melhorando, as minhas setas estão melhorando. Lucro. O objetivo do capital é gerar lucro. Se o objetivo do capital é gerar lucro, o capital produtivo e o capital especulativo vão gerar lucro de formas diferentes. Tá? Mas lembra, o objetivo é lucro. Tá legal? O objetivo não é a paz mundial, o objetivo não é a sabedoria da população, a felicidade geral das pessoas ou a evolução de uma sociedade. Não, isso é balela. O capital tem como objetivo lucro. Se uma pessoa investe, seja produtivo ou especulativamente, ela quer gerar lucro, ela quer gerar mais capital. Pois é meio um pouco... Ela tem essa característica. Né? Então vamos falar um pouquinho desse capital. Tanto que, olha aqui, as diferenças do nosso livro, aparece a diferença entre o capital produtivo e o capital especulativo. O capital produtivo, ele tem essa carinha de físico, né? Olha aqui o dinheirinho virando uma fábrica, uma loja, um porto e por aí vai, né? O capital especulativo não, ele gira o mundo, ele roda o mundo e não necessariamente ele se afixa a um território, a um lugar. Isso vai gerar consequências mais tarde. Tá legal? Ele é bem rápido. Uma coisa, eles têm características diferentes. O capital produtivo, ele fica ali imobilizado naquela fábrica, parado naquela fábrica. Tanto que os contadores gostam de chamar isso de capital imobilizado. Né? O capital especulativo não. Como ele é virtual, e a gente está vivendo uma época que a virtualidade ele é muito rápida, uma hora está aqui, outra hora está lá, você pode com o seu celular investir em ações. Outro dia tinha um aluno meu que estava baixando um aplicativo para gerar Bitcoin, cara. Que loucura, entendeu? Mas isso era real. Tava acontecendo, só que muito pouquinho dinheiro, né? Para você ter uma noção de como esse capital especulativo ele é dinâmico. Uma hora tá aqui, outra hora não tá. O dinheiro, uma hora... eu vou falar mais de capital especulativo já, mas uma hora ele tá aqui no Brasil, mas a economia tá boa, né, tá gerando lucros, as empresas estão bem, mas num segundo momento vem um presidente maluco, só especulação, tá, gente? Só uma ideia. Vem um presidente maluco no Brasil e fala um monte de besteira e esse capital especulativo vai tudo embora. Vai tudo embora porque se tem uma coisa que o capital ele detesta é incerteza. Porque incerteza não gera lucro. Todo capital, isso eu não consegui falar com o 8º ano, mas o capital odeia incerteza. Então, se você tem... Odeia incerteza. Então, se você tem uma condição econômica no país de pouca produtividade, pouco emprego, mão de obra pouco qualificada, não está gerando dinheiro, riqueza aqui, o capital internacional rapidinho mete o pé. Né? E você vê ele indo embora, o que acontece? O dólar aumenta. Quando o dinheiro sai daqui do Brasil, tá aqui das bolsas brasileiras, os investidores estrangeiros sai daqui do Brasil e volta para os Estados Unidos ou volta para a União Europeia, você vê o dólar disparando nos jornais. O dólar bateu... Bom, na cotação de hoje é dia 6 de março. Dólar hoje. O dólar hoje, que é a última cotação de ontem, né? 5,69, 5,70. Né? Ou seja, se a gente pegar aqui um histórico, tem aqui um gráficozinho da história, pegar aqui 5 anos. O dólar, ele já foi 3 lá em 2017, 2016, ele estava 3,40. Hoje está 5,69. O que isso significa? Significa que o dinheiro está indo embora. Se o dinheiro está indo embora, tem menos dinheiro aqui. E se tem menos dinheiro aqui, menos dólar aqui, pela lei da oferta e da procura, o que acontece com o dinheiro? Ele fica mais caro. Tá? Se tem menos de dólar aqui, porque todos esses investimentos especulativos são feitos em dólar. Se tem menos dólar aqui, pela lei da oferta e da procura, né? Se você tem menos oferta de dólares aqui, o dólar aumenta.
né? É bem provável que você tinha muito mais dólares aqui no investimentos no Brasil em 2016, 2015. É uma coisa que a gente tem que se parar para pensar. Tá legal? Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Olha aqui os investimentos produtivos. Vamos dar um foco nos investimentos produtivos ao redor do mundo. Porque esse dólar que ele circula, às vezes ele não necessariamente vira uma indústria. Às vezes sim, que é o que a gente quer. Porque a grande vantagem do capital produtivo sobre o capital especulativo, como ele tem uma ligação com o território, ele gera emprego. Quando você vai construir uma fábrica, o capital produtivo, ele pensa, pô, eu preciso de uma mão de obra, eu vou gerar emprego. Ele gera lucro, né? O capital produtivo, ele gera lucro, ele é real, mas ele gera empregos. Emprego, não empregos. Empregos. Tá? Porque ele precisa. Né? A fábrica precisa de pessoas para trabalhar, o porto, a loja, o supermercado internacional. A gente pode citar o Walmart, por exemplo, é uma rede internacional. Né? A Shell, por exemplo, quando vem para o Brasil, ela vai gerar empregos aqui também, entendeu? Mas o capital especulativo não. A gente já vai falar um pouquinho mais do capital especulativo. Vamos focar no produtivo. O investimento produtivo, isso aqui é um gráfico de 2005 a 2017, né? Tá no seu livro. Nele, a gente consegue ver a evolução do investimento pelo mundo, por grupo de países, né? Em vermelho é o mundo, o investimento no mundo inteiro. Você vê que o investimento aumenta em 2007, depois diminui em 2008 com a crise do subprime, aí depois aumenta um pouquinho, cai em 2014 com outras crises, aumentou agora e está caindo agora de novo com a crise do coronavírus. Mas você vê que em verde tá as economias desenvolvidas, ou seja, é o investimento produtivo em economias desenvolvidas. O que são economias desenvolvidas? Países desenvolvidos. São países que já têm a sua sociedade, sua economia desenvolvida. São países com uma mão de obra mais qualificada, são países que investem muito em ciência, muita educação. Eu acho que isso é legal a gente diferenciar, porque isso é um conceito um pouco mais antigo que talvez não dê pra gente trabalhar esse ano. Países, e não tá no capítulo, não tá necessariamente nesse capítulo, né? Países desenvolvidos, eles têm essa economia mais dinâmica. Eles não são focados em um único produto, eles têm uma variedade de produtos que eles produzem, de ciência a soja, assim, né? De ciência a carros, computadores, chips, celulares e por aí vai. Ou seja, você tem um país que tem uma economia versátil, né? Desenvolvido, tá? E você tem os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, eles são países que estão passando pelo processo de desenvolvimento. São países que estão dinamizando as suas economias. Estão tornando suas economias mais dinâmicas, mais variadas, estão se industrializando. É o chamado... Muita gente associa os em desenvolvimento com os BRICS. BRICS, a gente vai falar aqui nessa aula, vamos falar, né? BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa, em português, África do Sul. Tá? Esses são os países dos BRICS. Eles são as economias que nós chamamos de economias em desenvolvimento. Óbvio que essa terminologia foi criada já tem uns 20 anos por um economista, eu não me lembro o nome dele, depois a gente pode procurar com mais calma. Ele criou essa terminologia que esses países seriam... BRICS é de tijolo em inglês. Eles seriam o tijolo do desenvolvimento mundial, porque eles seriam os países que iam receber a maior quantidade de investimentos. E se você observar, ele estava relativamente certo, né? Chega até em 2014, ele recebeu mais investimento que as economias desenvolvidas, né? Só que sempre ficou um pouquinho abaixo, né? Vamos dar exemplos de países desenvolvidos. Países desenvolvidos, os Estados Unidos, a União Europeia,
né? A Alemanha faz parte da União Europeia, o Canadá, são países que já têm essa economia mais dinâmica, o Japão, né? Os países em desenvolvimento, os BRICS, já estão aqui. E lá na lanterninha, acho que nem mostra aqui, economias em transição, são os países que são totalmente dependentes de um único produto. Antigamente se falava muito subdesenvolvidos, mas esse é um termo muito chulo, assim, sabe? Muito ofensivo para esses países. Então são economias muito frágeis, muito dependentes, etc. Né? A gente pode pensar em um monte de economias de países africanos, exceto a África do Sul, né? Mas que são economias muito dependentes, alguns países latino-americanos e por aí vai. Mas olhando para o investimento produtivo, você vê que os BRICS, as economias em desenvolvimento, receberam bastante investimento, né? Inclusive até de frente com podendo enfrentar as economias desenvolvidas, né? Legal. Olha aqui. Principais receptores de investimentos produtivos em 2017. Esse gráfico está um pouquinho desatualizado. Tá? O total recebido, os Estados Unidos é o campeão que mais recebe investimentos produtivos. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma economia sólida. Você sabe que o que você vai... Lembra da certeza? Você sabe que o que você vai investir ali, você vai ter retorno. Porque é uma economia sólida, é uma democracia sólida, é um Estado sólido. Funciona. Tá? A China está em segundo lugar, olha aí. Hong Kong faz parte da China, né? Era um protetorado britânico, mas agora voltou para a China, está em terceiro lugar. O Brasil estaria em quarto, mas hoje, isso é 2017, hoje, 2021, eu acredito que o Brasil não estaria depois do Canadá. Tá? Por quê? Porque o Brasil ele tomou umas decisões que não favorecem o capital produtivo. Tá? Ele tomou as decisões políticas e econômicas que não interessam para o capital produtivo, interessam para o capital especulativo. E mesmo assim, nem tanto. Né? O Brasil ele não investiu tanto em indústrias nos últimos 3 anos. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização que é muito ruim para a gente. A gente está pensando muito no agronegócio. Né? Tem aquela propaganda horrível, agrotech, agropop, agro é tudo. Desculpa, agro não é tudo. A gente precisa pensar num país de uma economia mais diversificada e não um país exportador de soja e carne. Né? A gente precisa pensar num país, mas isso não está acontecendo. Então, no momento, você está vendo esse vídeo de 2021, o Brasil está se desindustrializando, passando um processo de desindustrialização. Tá bom? Nessa brincadeira de capital produtivo, nós temos as multinacionais. As multinacionais são essas empresas que investem em outros países. Tá? Não são países que investem em países. Isso é raro acontecer. Acontece, mas é raro. São empresas que investem em países. Por exemplo, a Shell, a Shell é uma empresa que produz petróleo, né, extrai petróleo e refina esse petróleo. Né, e tem inclusive uma rede de postos de gasolina também, né, ou seja, ela distribui esse petróleo. Então a Shell ela tem uma presença aqui no Brasil. A gente pode pensar em outras empresas, o Walmart que eu citei aqui, é uma empresa do varejo, ela também vende produtos aqui no Brasil. Tá? Então, vamos pensar dessa forma. São empresas que investem, são empresas multinacionais. Alguns chamam de transnacionais, multinacionais, você vai ver esses dois nomes. Aqui, nesse pequeno... Nesse gráfico, é um gráfico diferente. Né? Ele é um gráfico que mostra quantos empresas multinacionais os países têm. Ó, Estados Unidos tem 20, o Canadá tem 2, a Irlanda tem 2, Reino Unido 14. Quanto maior o quadrado, mais empresas. Tá legal? Por exemplo, Países Baixos 1, provavelmente esse 1 deve ser a Shell, assim, se eu chutasse. A França tem 12, Israel 1, a Austrália 1. Você vê que nesse gráfico o Brasil nem aparece. Eu acho um pouco ofensivo isso não acontecer. Eu corrigiria isso pegando um quadradinho desse 1 e colocaria aqui, Brasil, que seria a Petrobras. A Petrobras durante algum tempo investiu em outros países. Infelizmente, isso foi muito mal visto pelos governos atuais. De novo, em 2021. Tá? Foi muito mal visto. Por que o Brasil está investindo em outros países? O Petrobras tem que... Por que a Petrobras está investindo em outros países? A Petrobras tem que investir no Brasil. Sim, em tese. Né? Mas isso faz com que o Brasil não apareça nesse mercado internacional. Nessa brincadeira de BRICS,
o Brasil, apesar de ser o primeiro do B, né, ele está na lanterninha. Se a gente comparar com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, o Brasil está lá embaixo, assim, em investimento produtivo. Alguns defendem que ele nem deveria estar mais nos BRICS. Isso é bem... Estou falando de 2021, tá, gente? Nem deveria estar mais nos BRICS, porque ele está se desindustrializando, ele tá andando para trás, economicamente, falando em diversificação econômica. Tá bom? Bom, continuando. Quem sabe as coisas não mudam para frente, né? Olha aqui, a imagem é trabalhadores de uma empresa chinesa. A China está enorme nisso. Da mesma forma que o Brasil não deveria estar mais nos BRICS, esses mesmos autores dizem que a China também não. Mas a China, para cima, a China não seria mais um país em desenvolvimento. A China seria um país desenvolvido, né? Seria... Tanto que ela é a segunda maior economia do mundo. Ela está ali em frente. Você lembra do vídeo da aula passada? Ela está ali peitando os Estados Unidos. Está aí pau a pau com os Estados Unidos. Tá bom? Logo existem estimativas de que logo a China vai passar os Estados Unidos. Tá bom? Bom, aqui, investimentos externos no grupo dos BRICS. Voltando a falar dos BRICS, né? Indicadores da economia do mundo e dos BRICS, 2017. Vamos analisar essa tabela, tá bom? Dá até um zoom aqui pra gente ver ela melhor. É sempre bom a gente aprender a analisar a tabela. Toda tabela tem colunas e linhas. País, posição considerando o valor do PIB. Estados Unidos em primeiro. População em milhões de habitantes, 326. PIB em bilhões de dólares, 19 trilhões, né? 19 trilhões 391 bilhões de dólares. Crescimento do PIB entre 2000 e 2017, 1,7%. Ou seja, o quanto ela cresceu nesses 17 anos. Agora com a pandemia isso mexeu um pouco, né? Deve ter mexido um pouco para baixo. China está em segundo. Olha a população chinesa, isso chama muita atenção. A população chinesa é de 1 bilhão 386 milhões de pessoas. Ou seja, a população chinesa é uma das maiores, é a maior população do mundo. Se bobear, acho que a Índia já passou. Mas tá ali, que esses dados são de 2017. Mas a China tá ali. É muita gente, é muito chinês. É o maior exército do mundo, o maior mercado consumidor do mundo, o maior produtor do mundo, né? O PIB da China em bilhões, em 2017, 12 bilhões e trilhões, 238 bilhões de dólares. Isso é muita grana. Se você pegar esses bilhões e olhar para a população, a China está realmente fazendo um esforço enorme para crescer muito rápido. Olha aqui o índice de crescimento, 9%. Em média. Em média. Isso é um crescimento muito rápido. Muito rápido. Não é à toa que a China logo, se os Estados Unidos continuar crescendo assim, e agora com a pandemia tudo se alterou, a China vai passar os Estados Unidos logo, em 5, 10 anos. Tranquilamente. A Índia também está crescendo muito. Também tem uma população enorme. O Brasil, em 2017, estava em nono. Hoje, o Brasil nem as 10 maiores economias do mundo está mais. O Brasil, aquele processo que eu te falei, o Brasil está perdendo espaço no mundo por decisões políticas e econômicas que não cabe essa aula. Essa é uma aula de rede, né? Mas, enfim... ou seja, o crescimento brasileiro foi isso aqui, mas também agora 2,9 em média. Mas agora, com esses últimos 3 anos aí, também deve estar lá embaixo. A gente teve crescimento negativo com a pandemia, né? Bom, a Rússia e a África do Sul. Se você comparar, você vê que os BRICS, acho que essa é a proposta dessa tabela, você vê que os BRICS estão todos crescendo mais que os Estados Unidos. Todos os BRICS. Inclusive o próprio Brasil, né? Cresceu um pouquinho mais que os Estados Unidos. Tá? Só que é aquilo, isso é um crescimento relativo, porque você pega esse percentual e joga esse percentual em cima desse valor. Tá? Se você tem o valor absoluto alto, o seu relativo, 9%, 10% de 12 bilhões é coisa pra cacete. Agora, se você pega 2,9 de 2 bilhões, é matemática, tá, amigão? Matemática. O que é maior? 1,7 de 19 trilhões ou, deixa a conta para você fazer, ou 2,9 de 2 bilhões. Que número é maior? Tô falando que a matemática, se você não souber, se você não perceber que esse número
em termos absolutos, é maior que esse número, em termos absolutos, você vai ser enganado facilmente, tá bom? Então não se deixe enganar. Por mais que aqui o crescimento relativo esteja maior, em números absolutos os Estados Unidos crescem mais que o Brasil. Não é o caso da China, mas é o caso do Brasil. Tá legal? Mas não importa. O que importa é que... É a pegadinha da tabela. O que importa é que nessa tabela você vê que os BRICS, em termos relativos, estão crescendo mais que os Estados Unidos. Tá? Com a pandemia isso também mudou um pouco. Essa é uma indústria automobilística em Wuhan, China. Vale falar que está vendo esse vídeo em 2021, né? A Ford deixou o Brasil. A Ford deixou o Brasil, aí tem um mês, ela vai deixar o Brasil, ela está fechando as suas fábricas no Brasil. A Ford tinha mais de 100 anos aqui no Brasil e ela está indo embora por uma questão de que não interessa mais ela ficar no Brasil. Isso leva a gente à seguinte pergunta: o que esse capital produtivo, vou até criar aqui num quadrinho, o que buscam os investimentos produtivos nos países? É óbvio que eles buscam lucro, né? Mas por que eles vão querer investir na China, na África do Sul e até pouco tempo atrás no Brasil e não vão querer investir em Angola ou na Guiné-Bissau, por exemplo? Vamos lá, vamos ver aqui no mapa os países que eu estou falando. Por que eles vão querer investir aqui no Brasil? Olha aí. Acho que eu não vou usar mais o Brasil não, cara. Vão querer investir na África do Sul, vão querer investir na China, aqui é a China, mas não vão querer investir em Mianmar. Vão querer investir na Índia, mas não vão querer investir no Paquistão, que está logo do lado. Ou não, vão querer investir na Índia ou na África do Sul e não vão querer investir na Somália, ou no Congo, ou no Gabão, e por aí vai. Por quê? O que o capital busca? Isso é uma questão bem interessante de a gente falar. Ele busca estabilidade. Ele busca certeza. Ele odeia incerteza. E se tem uma coisa que um país subdesenvolvido oferece, é incerteza. Geralmente, por exemplo, a Somália é um país que tem muitas incertezas. Tem uma pobreza muito grande, tem questões de guerras civis, tem questões complicadíssimas de perseguição, tem uma infraestrutura de estradas e energia destruídas. Então, uma empresa como a Shell vai ter dificuldade de investir na Somália. O Walmart vai ter dificuldade. Por que o Walmart vai investir na Somália se as pessoas não têm dinheiro para comer? Para ir ao supermercado e comprar? Entendeu? Então, o investimento produtivo, ele escolhe alguns países em detrimento de outros. Ele vai escolher a Índia, porque as pessoas têm um poder aquisitivo maior. Vamos pensar no Walmart, a Shell, né? Porque tem um poder aquisitivo maior que no Sri Lanka. Vai escolher a China, porque tem um poder aquisitivo maior que Mianmar. Além disso, vai ter estradas, energia elétrica, vai ter uma mão de obra relativamente bem educada no sentido de conhecimento, com estudo, tá bom? Porque não adianta ir para Mianmar e a mão de obra não saber fazer conta, né? Não ser alfabetizada. Isso interfere muito na decisão de uma empresa. Tá? Olha os critérios que eu estou colocando. Desde mão de obra qualificada até infraestrutura de estradas e energia. Né? Ou seja, geralmente os BRICS eles têm esse melhor dos mundos. Ele tem um pouco a infraestrutura e tem uma mão de obra, um mercado consumidor bacana. Pô, a Índia e a China, olha o mercado consumidor da Índia e da China. Por isso que a Coca-Cola queria loucamente ir para a Índia e para a China. Por quê? Mercado consumidor, muita gente bebendo Coca-Cola, muita gente indo no Walmart. Tá? Legal. Agora que a gente falou um pouquinho do capitalismo do capital produtivo, vamos falar do capital especulativo, dos investimentos especulativos. Bom, para entender investimento especulativo, a gente tem que entender o que é a bolsa de valores. As bolsas, né? Você tem no Brasil, tem a mais importante é a B3 em São Paulo, né? Você tem a Nasdaq nos Estados Unidos, tem a Bolsa de Nova York, que é aquela famosa da quebra da Bolsa de 29. Você tem a Bolsa, o que ela faz? Ela é um mercado onde as pessoas
compram e vendem papéis. Lembra que eu falei que o dinheiro é virtual? É isso. Elas compram e vendem capitais. Elas virtualmente, pelos celulares, pela internet, elas compram e vendem pedaços das suas empresas. Na Bolsa de Valores se negociam ações. As ações, elas são pedaços, pequenos pedaços das empresas. Por exemplo, durante algum tempo eu tive ações da Petrobras. Eu tinha alguns lotes, sei lá, uns 100 lotes da Petrobras. Eu tinha uma fração, uma pequena, bem pequenininha fração da Petrobras. Isso me dizia o quê? Que eu poderia, com esse pequeno pedaço da Petrobras, eu era dono de um pequeno pedaço da Petrobras. Né? A maior parte das empresas hoje, as maiores, né, elas têm ações comercializadas na Bolsa de Valores. Isso é interessante, por quê? Por que é interessante uma empresa, digamos, você abrir uma empresa, um supermercado, vamos imaginar assim, você tem um supermercado, o seu supermercado cresceu e você quer ampliar o seu supermercado. Ele sempre pertenceu à sua família e você quer ampliar. Você tem mais 3 filiais aqui no Rio de Janeiro, você quer ter filial em São Paulo, quer ter filial em Belo Horizonte, quer ter filial em Fortaleza, no Ceará. Então o que você vai fazer? Você precisa de dinheiro e você não tem esse dinheiro. Você não tem esse capital para investir. Então o que você faz? Você ainda quer controlar a sua empresa. Então você tem 100% da sua empresa, você pega 49% da sua empresa e transforma em ações, em pedaços, e vende. Eu estou vendendo aqui 49% da minha empresa, para vocês participarem e serem donos da minha empresa também. O que isso vai garantir para você? Esse pedaço que está vendendo vai garantir um dinheiro para você investir em outro. Eu tenho um plano aqui para investir em Belo Horizonte, eu tenho um plano. Aí você tem que vender o seu peixe, né? Você tem que vender esse pedaço da sua empresa. Aí eu quero investir em Belo Horizonte, investir em Fortaleza, meu plano de crescimento é esse. Se você investir R$100 aqui, daqui a 5 anos, óbvio que você não pode prometer esse tipo de coisa, mas muito é feito. A minha perspectiva é crescer 150% em 5 anos, ou seja, se você investiu R$100, 150%, você vai ter R$250. Né? Você vai ter um ganho. Se você investir na minha empresa. Então a lógica é toda essa. E as empresas fazem muito isso. Elas negociam os seus papéis na bolsa. Eu dei o exemplo do supermercado, mas o Walmart faz isso, a Shell faz isso, o Santander faz isso, a Petrobras faz isso. São empresas que abrem o seu capital para outras pessoas comprarem, investirem na empresa. E o McDonald's faz isso pra caramba. Né? E expandirem o seu negócio. Tá? E o preço desses papéis, eles oscilam no mercado. Se você olhar, vou abrir aqui Ibovespa. Hoje é sábado, hoje 6 de março é sábado, mas a gente vai ver o que aconteceu com a Ibovespa ontem. A Ibovespa é um índice de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Se tiver muita ação negociada, o valor sobe. Né? A Ibovespa está em alta. Né, que significa que esses papéis estão se valorizando. Vamos aqui botar os últimos 6 meses. Se está tendo uma grande baixa, uma grande baixa de... o preço desses papéis está caindo, as ações estão em baixa. Por que elas estariam em baixa em março de 2020? Essa é uma boa pergunta. Por que as ações estariam em baixa e Ibovespa está em baixa? Porque teve a pandemia. Com a pandemia, as pessoas ficaram um pouco desesperadas, elas não sabiam o que fazer, se a empresa ia continuar existindo, se o supermercado ia continuar vendendo. Então começaram a vender os papéis. Quando vende, é lei da oferta e da procura. Tem mais oferta do que procura. O que acontece com o preço? Diminui. Tá? Aí, diminuindo o preço desses papéis... Qual o grande problema do capital especulativo? Primeiro, o capital especulativo não gera emprego. Quando eu comprei um pedaço da Petrobras, eu não necessariamente gerei empregos na Petrobras. Entendeu? Por quê? Porque eu comprei, olha o verbo que eu usei, no passado, comprei, porque eu já vendi. Não porque eu não gosto da Petrobras, porque eu precisava do dinheiro. Entendeu?
o capital especulativo ele é muito volátil. O que eu quero dizer volátil? Uma hora ele está aqui na China, o dinheiro desses investidores estão aqui na China, outra hora a China não é um bom exemplo. Vamos dar o exemplo do Brasil. Uma hora os investimentos estão aqui no Brasil, tá indo tudo bem, o Brasil tá crescendo, tá decolando, né? Tá um governo que investe no social, investe nas pessoas, e as pessoas estão se educando, estão aumentando a qualificação, elas estão ganhando mais dinheiro, mais empregos, etc. E a economia está disparando, né? Outra hora vem um presidente, é só hipótese, tá, gente? Vem um presidente maluco no Brasil e ele começa a dizer que universidade não é para todo mundo, que o importante é um agronegócio e que vacina não é importante. É só uma hipótese, tá bom, gente? Então, o que acontece? Esses investidores, eles ficam ensandecidos. Ué, o Brasil tá fazendo isso? Então eu vou sair aqui do Brasil e vou pra China. Na Índia. Vou fazer isso. Vou sair do Brasil e vou para a Índia. Resultado, o que acontece? Se a gente olhar aqui quando teve isso, o início da pandemia, a Ibovespa despencou. Agora ela está aumentando de novo porque tá rolando um clima de privatizações. Como assim? Esse mesmo... Hipótese, tá, gente? Esse mesmo presidente maluco... De novo, estamos em 6 de março de 2021. Esse presidente maluco falou, não, eu vou vender a Petrobras, eu vou vender as estatais, vou vender que estatal é uma empresa do Estado, do governo, né? do Estado, não do governo. Vou vender a Eletrobras. Então, o que acontece? As pessoas ficam meio, legal, eu quero comprar um pedaço da Petrobras. Porque sabe que são empresas que muito grandes, empresas que não podem quebrar. Né? A Petrobras é uma empresa que não pode quebrar. Não quebra. Se você pensar na Eletrobras, é uma empresa que não quebra. Então eles querem pedaços dessas empresas que são ganhos certos. Então, obviamente, a Ibovespa dispara. Né? Mas enfim, se você olhar, disparou aqui em janeiro de 2021 com a ideia da vacina. Agora já está caindo de novo. Assim, o mercado ele é assim. Ele oscila para cima e oscila para baixo. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que qualquer um pode investir. Você mesmo, se você tiver um dinheirinho no banco ali, você entra em contato com o seu gerente e fala, não, olha, eu queria investir esse dinheirinho aqui num fundo de investimento, numa empresa, o que eu posso fazer? Você mesmo vai conseguir fazer. A desvantagem disso é que esse capital ele é muito volátil, ele é muito dinâmico. Uma hora ele está aqui, literalmente horas mesmo. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está nos Estados Unidos. Outra hora ele está nos Estados Unidos, depois está na União Europeia. Ele é muito volátil. Tá? Ele não é como um investimento produtivo. Você investe, gera emprego e ele fica lá. Entendeu? Ele é um investimento de curto prazo. O capital produtivo não, ele é um investimento de longo prazo. Tá certo? Olhando aqui na minha... Quem é que investe? Quem é que investe nas bolsas de valores, nas ações nas empresas? Quem é que compra isso? Tá bom? Geralmente quem compra são os grandes bancos. Assim, eu e você, nós compramos. A gente pode comprar, como eu comprei um pedacinho da Petrobras. Mas nós somos chamados de peixes pequenos nesse oceano. Né? Os grandes bancos são os grandes compradores. Eles representam os grandes interesses. Né? Quem é que mais investe? Os grandes fundos de investimento. Desculpa. Eu anotei aqui, peraí, gente. Os grandes fundos de pensão. Como assim fundos de pensão, Jacó? Algumas pessoas, para se aposentar, elas colocam dinheiro no fundo de pensão. Por exemplo, você trabalha na Petrobras. Vamos dar o exemplo da Petrobras. A Petrobras ela tem um fundo de pensão chamado Petros. Todo trabalhador da Petrobras, ele pega um pedacinho do seu salário todo mês e bota nesse fundo de pensão, porque quando ele se aposentar, ele vai pegar o dinheiro desse fundo, né, mensalmente, e vai receber a sua aposentadoria. Só que o que acontece com esse dinheiro que esses trabalhadores da Petrobras estão colocando no fundo Petros? Ele não fica lá parado. Nem fica na poupança. Né? Ele fica investindo em outros papéis para gerar renda, para aumentar esse fundo de investimentos. Quando bem administrado, esse fundo de investimento gera lucros muito bons. Então, esses fundos de pensão,
são grandes investidores. E eu estou falando do fundo Petros, que é um fundo relativamente pequeno. Se você pegar o fundo de pensão de estrangeiros, eles são muito maiores em número, em volumes de investimentos que o fundo da Petrobras, que é relativamente pequeno. Tá bom? Ou seja, outros fundos de investimento, grandes investidores. O que são fundos de investimento? Fundos de investimento são pessoas geralmente pessoas com poder aquisitivo que se juntam para investir em outras empresas. Tá? Grandes milionários que se juntam, vamos criar um clube aqui, vamos botar um dinheiro nesse clube e vamos investir para valer. Aí essas pessoas fazem isso. Existem fundos de investimentos de grandes pessoas muito ricas e também fundos de investimentos de pessoas como eu e você. Tá? A gente bota um dinheirinho no fundo de investimento e esse fundo investe pra gente. Tá bom? Ou seja, esse capital especulativo ele é muito associado, ele é muito recente. Se você lembrar da aulinha de globalização, não esquece de rever. Ele é muito associado à globalização. Se não fosse a globalização, ou seja, aquela inovação, a melhoria tecnológica, o encurtamento de distâncias, nada disso teria acontecido. Tá legal? Vamos finalizar essa aulinha aqui, que ela já está ficando muito grande, muito grande. E a gente se vê na próxima. Fechou? Então, até a próxima, galera, e vejo vocês no nosso próximo capítulo. Tchau!